Olá, meu nome é Priscila Welten, sou engenheira civil, Eu me chamo Larissa Bruna, também engenheira civil. ambas patologistas, e nós vamos fazer um quadro diferente aqui nesse YouTube. Nós vamos fazer uma avaliação sobre alguns estudos de caso que nós acompanhamos, nós fizemos a parte de análise técnica. Vocês estão vendo aí a imagem, vou contar o ensejo no podcast que nós fizemos junto com o engenheiro Gabriel, a gente contou um pouco sobre esse estudo de caso. Foi uma análise que nós fizemos de uma estrutura de concreto armado de um edifício de 21 anos. Nós fizemos essa análise na região do Pilotis. Todos os pilares de borda, são 18 pilares que contemplam essa área do Pilotis. E a primeira análise que foi feita foi uma análise, uma inspeção visual, com alguns ensaios pontuais, ensaios por amostragem. Já tinha ali um desplacamento. O que que é o desplacamento? É o ato de desprender, de soltar parte da estrutura do concreto. O concreto armado é concreto mais o aço. Então, quando eu tenho o processo de corrosão, a barra, o metal, né, que fica dentro da estrutura de concreto armado, ele corrói, ele aumenta de seção, esse aumento de seção acaba expulsando parte dessa camada de concreto, gerando ali o desplacamento. Então, o condomínio já tinha percebido esses desplacamentos promovidos pelo processo de corrosão, principalmente na base dos pilares, que é um local que ficou muito exposto à umidade, e nós fomos chamados para poder avaliar a estrutura como um todo. Quer contar um pouco mais, Bruna? Então, quero. Nós realizamos alguns ensaios não destrutivos, como a Pri contou, e nesse caso, algumas manifestações patológicas que surgiram na etapa de recuperação não era possível ver durante a análise visual e desses ensaios, semidestrutivos, né, Sim. porque nós não chegamos a quebrar toda a estrutura para poder analisar. Lá tinha uma particularidade, nós tínhamos emboço de 6 centímetros a 12 centímetros, era o máximo, que naquela época da construção a norma permitia, né. Sim. Nós mapeamos os pilares que nós fizemos ensaios e em alguns desses pilares nós encontramos as barras corroídas, mas não conseguíamos ver nessa magnitude, porque tinha o cobrimento, né, ainda que mínimo. Os pilares eles tinham uma seção muito, reduzida, Certo. ele era de 20 por 20, né. É. O que também contribuía para dificultar que o pacômetro lesse com precisão. Então, durante a nossa inspeção visual, a gente também não conseguiu identificar que nessa base inferior do pilar não tinha estribo, porque acabava dando um conflito ali por conta da proximidade das bases e desse pilar esbelto, e tinha a questão dos pilares em touro, né. Sim. Quando a empresa foi contratada para fazer a recuperação, o procedimento que eles falam, inclusive é o procedimento que a gente indica, é fazer a remoção, do revestimento arremassado, no caso o reboco e o emboço, chegando até na região do bloco de fundação. Então você quebra ali a região em torno do pilar e deixa exposto o bloco de fundação, porque se eu tenho corrosão, principalmente por conta de umidade, a corrosão ela vai vir de baixo, Assim. essa corrosão vai vir de baixo para cima. Então, ela pode afetar principalmente a área ali próximo entre o bloco de fundação e o piso. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram a abertura do bloco de fundação e deixaram toda a base. Então, essa parte de baixo que dá a foto à direita, você consegue ver a cabeça do bloco de fundação e aí a gente conseguiu enxergar na foto da esquerda uma falha crítica. Não existiam os arranques entre o bloco de fundação e os pilares. Os pilares estavam ali flutuando, estavam só sobrepostos aos blocos de fundação, não havia amarração. Outra falha, como a Bruna mencionou, como nós tínhamos ali a camada de concreto, na foto à esquerda você consegue ver ali na lateral esquerda a altura do piso de concreto. Não era possível a gente conseguir garantir que existia o estribo abaixo dessa camada de concreto. Quando foi feita a leitura com paquímetro, com pacômetro, a gente conseguia ver que tinha armadura, mas o posicionamento pela esbelteza, como a Bruna explicou, era prejudicado pelo equipamento que a gente tem, pela tecnologia que a gente tem na LOM. Então, o que que foi feito? Durante o processo de recuperação, nós observamos que a análise, ela foi uma análise que precisou ser revisada ao longo do processo de recuperação. E aqui um ponto importante.
não era mais recuperação, a gente precisou fazer um reforço. Você sabe a diferença entre recuperação e reforço? A recuperação é quando a gente volta aquele elemento estrutural para a condição onde nós inicialmente dimensionamos. Então, se eu tenho uma corrosão, eu vou tratar a corrosão e vou fechar aquele ponto novamente. Então, eu recuperei pontualmente. Já a parte quando eu faço um reforço, eu aumento a capacidade pelo qual ele foi inicialmente mencionado. Certo. Foi feito um encamisamento, onde precisou fazer com que as armaduras novas, esse encamisamento do pilar, elas fixassem em toda a parte do bloco de fundação, e posterior a isso, aumentou-se aí a seção do pilar, aumentou a quantidade de armadura, porque existiu uma falha executiva. Então, a falha de execução, ela não se limita a prédios novos, né. Sim, não. E às vezes a gente só vai conseguir detectar aquela manifestação patológica com ensaios destrutivos, Destrutivos, é. removendo parte do revestimento ou removendo parte do sistema construtivo, para que a gente consiga de fato ter um diagnóstico mais preciso, né. Isso. Inclusive, isso foi uma lição aprendida pra gente na Alon, a questão de quando vai se fazer uma análise estrutural, tirar todo o revestimento das estruturas que vão ser analisadas. Sim, é uma premissa que a gente começou a considerar, porque antes a gente de fato fazia a parte somente, por amostragem, mas a gente percebeu que principalmente para prédios mais antigos, onde os elementos estruturais vão ficar expostos ao tempo, tem-se a possibilidade de ter processo de corrosão. E fazendo pontualmente, a gente não vai conseguir de fato identificar a gravidade daquela manifestação patológica. É. E, às vezes, o cliente não vai entender essa necessidade, mas nós, como técnicos, nós precisamos explicar para que o diagnóstico seja mais assertivo. A gente sempre faz um paralelo com a medicina. Existe alguns diagnósticos que vai precisar de um exame mais aprofundado. Nesse caso, a gente usou todos os equipamentos que a gente tinha no escritório, com alta tecnologia, mas não foi possível diagnosticar. Então, tem que, de fato, fazer a remoção para poder identificar mais profundamente. Então a gente trouxe esse formato de lições aprendidas para o nosso canal, para que vocês conheçam também que há dificuldades técnicas no diagnóstico. Há formas de se pensar, de se raciocinar, e não quer dizer que está errado ou que está certo. Quer dizer que a gente precisa sempre aprimorar para sair da zona de conforto. Nem sempre o beabá, aí a gente vai conseguir chegar no diagnóstico mais adequado. Exatamente. É isso. Conto com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.